Olá, amigos. Aqui é o professor Márcio Babinski, do Departamento de Morfologia da Universidade Federal Fluminense e também do canal Humane Anatomy, um canal no YouTube destinado a algumas aulas de anatomia sobre a perspectiva, né, sobre a ótica do especialista. Então, nós dedicamos essas aulas a todos os alunos da Universidade Federal Fluminense e a todos que nos assistem. Então, ativa o sino, dá um like e se inscreva no canal para sempre acompanhar nossas aulas. Hoje vamos falar, então, sobre a anatomia do peritônio, imprescindível esse conhecimento para todos os profissionais de saúde, sobretudo para os futuros médicos, os cirurgiões, né, de cirurgiões gerais, cirurgiões de aparelho digestivo, é imprescindível. Inicialmente, gostaria de render minhas homenagens ao professor Dr. Carlos Machado, que é um médico cardiologista, que é do Rio de Janeiro, se encontra nos Estados Unidos há muito tempo. Ele é o atual, há mais de 20 anos, ele é o nosso ilustrador médico, então, da série do Dr. Frank Neto, de anatomia, o Atlas de Anatomia, né, e também da série da coleção do Netter. O Dr. Machado é um excelente ilustrador médico, qual rendo minhas homenagens, assim, a grata satisfação de nutrir uma amizade e que nos vai brindar em breve num congresso. Bom, falamos sobre as generalidades do peritônio. Então, o peritônio é uma membrana extensa, serosa, com folhetos parietal e visceral, quer dizer, se reflete sobre a parede parietal e visceral sobre a víscera, formando um grande saco, né, nessa cavidade abdominal, e aí envolvendo os órgãos, então, um folheto visceral. Tem uma superfície aproximadamente de 22 mil centímetros quadrados. O conteúdo do peritônio, então, nós encontramos aí uma van, um método mnemônico, Van L, são veias, artérias, nervos e linfáticos. Nesse esquema, então, podemos observar aqui, à sua esquerda, onde nós podemos identificar uma grande rede anastomótica de veias tributárias que se unem, né, e confluem para formar a veia porta. Percebam que ela se encontra dentro, então, do mesentério. O mesentério é formado por folhetos, né, uma pediculização das alças intestinais, formado por folhetos desse peritônio. Então, veias mesentéricas, né, vão formar essa veia mesentérica superior, acaba drenando junto com a esplênica para formar a veia porta. E ela transita nesse mesentério no andar inframesocólico. Aqui, então, o fluxo aqui é um fluxo centrípeto, né? Agora, o fluxo centrífugo, vindo da artéria, da aorta, que tem a artéria mesentérica superior, que vai deixar vários ramos também mergulhando nesse mesentério, nesse peritônio, para irrigar as alças intestinais. Acompanhando os vasos, vou encontrar, então, inervação, essa inervação simpática parasimpática, acompanhando, então, os vasos para esse mesentério, e, por último, aqui, a drenagem linfática. Então, esse conteúdo é o conteúdo do peritônio, nesse caso, especificamente do mesentério. As partes do peritônio são divididas em aumento, ligamentos, fossas ou recessos. O aumento, ele é dividido em aumento maior e menor, aumento também chamado de epíplo em livros antigos, na nova terminologia, então, aumento maior e menor. O mesentério, então grave, meso, é essa membrana, as dobras, esses folhetos do peritônio, que vão envolver ou o intestino delgado, ou o intestino grosso, ou partes desse intestino, por isso meso, entero, mesentério, envolve as alças intestinais do intestino delgado. O mesoapêndice envolve, né, e fixa o apêndice, o mesocólon, o colo transverso do intestino grosso e o mesocolo sigmoide, então lá no segmento transitando abdômeno pélvico, o sigmoide, né? Então, vejam, meso quer dizer, então, um fixador, né? Ele é um fixador das alças, dos órgãos, e também ele é um condutor daquele feixe vascular nervoso. Os ligamentos, então, que serão uma extensão desse peritônio, nós temos ligamentos que fixam o fígado, né, no andar supramesocólico, então temos aí ligamentos coronário direito esquerdo, ligamento falciforme, a bexiga vai apresentar alguns ligamentos, algumas dobras aí, algumas pregas, né, que afixam e fixam elementos que são remanescentes da circulação fetal, como, por exemplo, os ligamentos umbilicais, o mediano, que é o antigo úrico, os laterais, né, que são os mediais, o útero, então, mesométrio, então, é um dobre um ligamento largo, o mesométrio, que é um meso, então, que fixa o útero lateralmente na pelve. Vamos ver o mesosalpinge, mesovário. Então, veja, e as fossas são as depressões, esses fundos de saco, né? Então, essas fossas são fossas duodenais, paraduodenais, fossa secal, intersegmoide, também chamado de
recessos, né? Vamos abordar mais à frente, então. Então, os folhetos parietal e visceral, aí tem o aumento, o pipo que nós falamos, os mesos já foi falado, então, o mesogástrico, o mesentélio, o mesocolo, o mesohepático, né? O meso-ovário, o mesalpinge e mesométrio. Esse mesohepático, lembrando, então, que na realidade seria o aumento menor, né? E ele apresenta duas expressões, dois ligamentos, são o ligamento hepatogástrico e o hepatoduodenal. Vejam, ligamentos, então, tem vários, o hepatoduodenal, hepatogástrico, o gastrocólico, o espleno-renal, falciforme, ligamento largo e os umbilicais, mediano e mediais, né? E o fundo e saco, então, são regiões, nós vamos observar, né, que são fossas, mas nesse caso, lá, especificamente na pelve, vamos ver de importância clínica que é a fundo e saco, o saco de Douglas na pelve feminina, né? Uma cavidade, um espaço, um recesso entre o reto e o útero, a gente vai falar mais à frente. A cavidade peritoneal em si, como um todo aqui, né, importantíssima, e é revestido por células, então, que produzem uma pequena quantidade de líquido, um líquido peritoneal, como nós falamos no pericárdio, o líquido pericárdio, na pleuro, então, o líquido pleural, que favorece o deslizamento, né, que também é um meio de transporte, de nutrição e, sobretudo, de comunicação, né, sinalização também aqui nessa cavidade. Os órgãos, então, nós vamos falar de órgãos intraperitoneais, estão envoltos pelo peritônio, estão na cavidade peritoneal. Órgãos extraperitoneais, os extraperitoneais são órgãos, então, que estão ou atrás, são os retroperitoneais, ou abaixo, né, são subperitoneais. O extraperitoneal, no caso, nós vamos falar, então, da bolsa testicular. Veja a relação com o peritônio, interessante, né? Bom, então, a cavidade peritoneal, ela apresenta uma bolsa maior, uma bolsa menor, e essa bolsa apresenta um grande limite. Então, essa bolsa, ou o grande saco, né, essa bolsa é essa aqui, ela se estende em toda a parede aqui anterior do abdômen, no teto, tem um limite que é o teto, então observamos essa imagem do direito aqui, essa imagem, então veja o peritônio parietal vindo da parede, ascende e se fixa debaixo do diafragma, né, aquelas cúpulas, e aí se reflete sobre a víscera, o fígado. Então, vejam, aqui eu vou encontrar a parede posterior já. Notem parte órgãos que estão atrás, como o rim, então ele é um retroperitoneal. E uma parte do fígado que ele está desnuda de peritônio. Então aqui o teto dessa cavidade, dessa grande bolsa que está aqui escura, essa cavidade peritoneal, e o assoalho dela, então nesse caso, observem que se reflete sobre órgãos pélvicos. Percebo aqui em marca d'água, né, essa membrana clara que está sobre aqui os órgãos, então um folheto parietal do peritônio sobre os órgãos pélvicos, revestindo então uma víscera, como ali o reto, mas observe que é como se fosse ainda que mal expressando, um lençol, né, sobre uma superfície, sobre órgãos superficiais. Então, para ter uma ideia de algumas pregas, ligamentos e fossas que vamos falar mais à frente. Então, aqui é o limite inferior desse peritônio. Na superfície eu posso identificar, então, mais ou menos, na parede anterior eu posso identificar, lembrando que o diafragma, ele está exatamente aqui, na altura da quinta costela, né, veja, então, quinta costela, margem superior da quinta costela à direita, à esquerda, a margem inferior da quinta costela, o espaço intercostal, né, entre a quinta e a sexta, percebo, então, que seria 5, 5, e um método para identificar o fígado, 10, então, 5, 5, 10, e é um método mnemônico para eu identificar o fígado, mas eu quero saber aqui agora, se na verdade são limites na superfície desse peritônio. Então, o teto peritônio eu consigo identificar pela superfície, em indivíduos magros aqui, então vejam, o mamilo é um órgão na superfície, na realidade, um elemento, né, um ponto de reparo anatômico que me dá essa identificação da quinta costela, e aqui embaixo eu tenho, então, a espinha líquica antero-superior, e também os tubérculos públicos, eu tenho um desenho aqui de mais ou menos a superfície do ligamento de Poupart. Então, aí, a parede anterior, todo o peritônio parietal está desenhado na superfície, fica fácil de entendermos. Os compartimentos. Então, tem um compartimento peritoneal e um outro chamado extraperitoneal. O peritoneal, por exemplo, eu tenho aqui uma alça intestinal, né? Vejo o peritônio parietal estendendo toda a parede aqui anterior, lateral e posterior. E aí esse peritônio parietal se coalesce aqui, formando um meso, né? Uma pediculização de um meso, envolve uma alça intestinal, e aí formando, então, o peritônio visceral aqui, poderia ser o fígado ou outros órgãos, né? Então, o peritônio visceral. Notem que agora eu tenho, isso aqui é
peritoneal, então está peritonealizado. Alguns órgãos, então, são extraperitoneais. Por exemplo, atrás do peritônio, eu vou chamar de órgãos retroperitoneais. O rim, o par de rins, direito e esquerdo, são retroperitoneais. Os grandes vasos que seguem aqui pelo corpo da vértebra, como a aorta, a veia cava inferior, são retroperitoneais. O duodeno é retroperitoneal, o pâncreas é retroperitoneal. E agora, nota, então, tenho desses extraperitoneais, eu vou encontrar um segmento pré-peritoneal, então está antes do peritônio, então o cirurgião que vai acessar a cavidade abdominal, ele vai da pele, tela subcutânea, vai chegar na aponeurose, vai abrir, dependendo da região, ele vai chegar nesse espaço pré-peritoneal, vai invadir o peritônio, né? E aqui atrás eu tenho o retroperitônio. Existe ainda, nessa imagem não mostra, os órgãos subperitoneais, nesse caso, que estão na pelve, vamos abordar mais à frente. Aqui a cavidade peritoneal, então, está mais escura, percebam aqui todo o peritônio parietal, né? E o peritônio visceral na cor branca, envolvendo as vísceras, e percebam aqui que eu tenho, os limites já falamos, que é o teto, e o assoalho, que é órgãos pélvicos, e o saco menor aqui, na realidade, percebam, então, é um espaço entre o fígado aqui, né, o peritônio parietal, ou atrás do pâncreas, tem uma lâmina do peritônio envolvendo o pâncreas, e aí ela se coalesce aqui embaixo, formando um aumento menor. Pouco acima, então, vai encontrar esse espaço na parede posterior do estômago, e do aumento menor eu tenho aqui a bolsa mental menor, né, ou saco menor. Vejam, aqui existe uma comunicação de um lado para o outro, que é o forame mental, o forame de Winslow, que a gente vai abordar mais à frente. Aqui, para representar a importância de conhecer o peritônio, perceba que uma gravidez tubária rota, houve um sangramento então, de um vaso aqui na tuba uterina, obviamente essa tuba é envolta, né, pelo peritônio, nós chamamos então de mesosalpíngido, ao grego salpingo, quer dizer tuba uterina, não se fala mais trompa de Falópio, e aí, vejam, tem uma ruptura, e o sangramento para o peritônio. Esse sangramento acumula aqui nessa região retroperitoneal, podendo irritar lá em cima quem? O diafragma e, por sua vez, o nervo frênico, que é de C3, C4, C5, ele desce para inervar aqui o músculo diafragma. Então, ele acaba irritando, porque através do diafragma algumas fibras ficam expostas, acabam irritação e dando uma dor aqui, uma dor reflexa no ombro. Não somente para esse tipo de sangramento, mas outros que a gente vai falar à frente. Então, percebam aqui vocês, esse sangramento podendo levar também, esse acúmulo de sangue, a uma equimose na superfície, seja na região periumbilical, nós chamamos então de sinal de Cullen, né? O C, lembra o C aqui, lembra um C, aqui esse aqui é um C, um O, né? Então, vejam, sinal de Cullen, isso aqui é um sinal importante de sangramento retroperitônio, ou sinal de Gray-Turner. Então, esse Gray-Turner também é o acúmulo desse sangue nessa região e pode ser um sinal ou de ruptura dessa gravidez tubária, desse sangramento, né, de tuba rota, ou também de uma pancreatite ou algum tipo de hemorragia no retroperitônio. Então, nos flancos eu tenho Gray-Turner e na região periumbilical, sinal de Cullen. Isso é uma representação, então, de acúmulo de sangue nesse retroperitônio. Vamos falar um pouquinho sobre a organogênese, as formações peritoneais. Então, vejam, aqui em 3D, o embrião mostrando essa relação da cavidade peritoneal e de um mesogastro, né? Um mesogastro aqui, dorsal, vai ter um mesogastro ventral, e que uma víscera peritonealizada, nesse caso, o intestino primitivo. Então, o peritônio parietal aqui, né? Então, vejam que interessante que é. Agora, num desenho que eu me reporto ao Testila Targier, e ele cita lá um grande ilustrador, que foi Bichat, então eu tenho aqui num esquema, desenho esquemático mostrando aqui uma cavidade peritoneal com todas as suas células aqui, né? Então, formando o peritônio parietal em número 1, e eu tenho a cavidade peritoneal, perceba aqui nesse A, e o número 2, então, é a cavidade em si. Então, cavidade peritoneal, aqui a parede, né, seria, então, o peritônio parietal. Já em B, perceba que esse peritônio, essa cavidade, ela é invadida por um órgão, número 3 aqui, um órgão que vai se desenvolvendo e vai migrando para a cavidade abdominal. Então, peritoneal, perdão. E esse peritônio parietal, ele acaba, o quê? Sendo empurrado, obrigatoriamente, ele acaba revestindo o órgão, então peritonealizando, e aí dando esse aspecto nós chamamos então de folheto visceral. O folheto visceral parietal, na realidade, são contínuos. Percebam, o parietal está aqui e o visceral envolve a víscera. Aqui em C, vão perceber. Então, esse peritônio, aqui em escuro, número 2, a cavidade peritoneal, o órgão já chegou na cavidade, né? Aqui centralizado. Percebam, então, que houve uma pediculização aqui, um pedículo,
né? Algo está pendurado preso. Então, tem o peritônio visceral aqui, o órgão aqui peritonealizado, né, o peritônio visceral, e aqui as lâminas viscerais se coalescem. Aqui vão invadir vasos, né? Então, aquela van ou nave que nós chamamos, então nervo, artéria, veia, vasos linfáticos vão invadir essa região. Então, isso aqui é uma concepção bem interessante sobre essa peritonealização para entender o peritônio, né? Essa relação do folheto parietal com o folheto visceral. Esse desenho em 3D, bem mais moderno, aqui do Richard Drake, nós percebemos então a mesma coisa. Olha aqui o peritônio parietal, toda a parede, refletindo sobre órgãos que estão atrás, retroperitoneais, nesse caso os rins, os grandes vasos também, e aqui esse meso, né? Então, essa pediculização é um meso que envolve a alça. Aqui em 3D, percebo ainda no embrião, como eu tenho esse tubo primitivo, né? Essa víscera primitiva, e aqui os vasos atrás, ok? Aqui um desenho embriológico também mostrando claramente. Então, tem um tubo, né, digestório aqui, e aí percebam que eu tenho uma membrana, ele está envolto, que é o mesogastroventral, e o mesogastrodorsal, que é chamado de mesentério, que lógico vai envolver aqui o intestino, vai ser chamado mesentério, e o vaso acompanhando, né? Então, percebemos agora esse processo de saída da alça intestinal, ocorrendo a rotação dessas alças, né? Percebam que era um tubo retilíneo, ele se projetou, fletindo anteriormente, e depois houve a rotação, onde eu vou ter, então, a parte distal aqui embaixo desse colo, vai se rodar para o lado direito, depois vai descer, se instalando aqui embaixo, que seria o ceco, e todo o intestino delgado se novelando aqui num centro, né, e aqui o colo transverso. Então, nessas rotações são importantes para entender a questão às vezes, de um pinçamento, né, como o pâncreas pode fazer um pinçamento ali no duodeno. Aqui, a evolução do desenho, percebemos, então, aqui a artéria mesentérica que invadiu esse mesoêntero, né, continua rodando, e aqui a versão final, né, que nós temos com um aumento maior e seus ramos nutrindo essa parede. E aqui os órgãos peritonealizados, como o fígado, o estômago, o baço. Voltando aqui ao nosso desenho esquemático, então ficou claro para vocês, eu acho que aqui nós conseguimos deixar bem clara essa relação. Agora vamos falar um pouquinho dessas membranas, né, parietal e visceral, e a pediculização. Então aquilo que foi falado, está bem claro aqui, a alça que é envolvida, isso é uma pediculização, formando um meso. Se for um intestino delgado, é um mesentério. Intestino grosso, um mesocólon, né? E veja, o útero, mesométrio. E aqui um outro desenho esquemático mostrando, então, essa víscera envolta aqui, que na histologia, quando estiver estudando a histologia, é muito simples, gente. Todo o trato gastrointestinal vai apresentar uma mucosa, uma submucosa, uma muscular com uma camada circular e uma longitudinal, e entre elas plexos nervosos, e, por último, eu tenho aqui quem, gente? Uma serosa. Então, quando se fala em serosa na histologia, é a mesma coisa que eu estou falando em peritônio visceral, e essa imagem mostra claramente em verde aqui, clarinho, então o peritônio visceral que seria a serosa num corte histológico, tá? Que vai mudar, na realidade, praticamente é tudo igual, desde o estômago até o reto, o que muda sempre é a mucosa, né, as suas especializações dessa mucosa, as especializações das células dessa mucosa. O restante é praticamente tudo igual, vamos ter aí uma submucosa, né, vamos ter uma camada muscular, e aí eu tenho um plexo nervoso importantíssimo. Nesse outro desenho esquemático, então, veja, a mesma coisa falando, olha o mesogastro ventral e dorsal, então estão todos aqui envoltos, né, olha como fica fácil de entender, o fígado mais à frente, o estômago intermediário, o baço e lá a aorta. Agora houve a rotação, aqui em B, essa rotação, nota, o fígado se direciona para o lado direito do abdômen, isso é um corte axial, uma vista inferior, aqui o estômago centralizado, e vai ficar mais ainda, e lateralizado à esquerda o baço, e o pâncreas lá posterior. Percebemos que o pâncreas não aparece nessa imagem aqui, agora aqui ele aparece atrás do peritônio, ele se desenvolveu, então, retroperitoneal, assim como os rins, os grandes vasos. Nessa outra imagem, a mesma coisa, observando aqui a lateralização à direita para o fígado, o estômago mais centralizado para a esquerda, o baço, e aqui a formação desses ligamentos, né? Então, a gente vai falar mais à frente do ligamento intervisceral. Então, um ligamento parietal, falciforme aqui, por exemplo, os ligamentos triangulares, então eles são parieto-viscerais, e aqui o intervisceral, nesse caso o aumento menor, né? Veja o aumento menor, aqui o ligamento gastroesplênico, e lá o ligamento espleno
é renal, porque está logo na constituição, no final, aqui na parede posterior sobre o rim. Aqui a versão final, como fica, né? Então, veja o fígado, o estômago, o baço, o pâncreas, né? E aqui, mais uma vez, a gente está batendo em cima disso, essa questão da rotação. Como é importante, está lá centralizada, houve uma rotação, né? E aí a fixação, por isso a gente vai falar das coalescências, das membranas coalescentes. Bom, o esquema de um órgão, nós falamos de uma peritonealização. Essa imagem aqui, ela é clara para mostrar para a gente, então, um órgão que é subperitoneal. Ele se desenvolve na parede aqui, ele somente tem um revestimento do peritônio parietal, e que a gente vai chamar aqui de peritônio visceral, que está na víscera, né? Mas ele não invade a cavidade, né? Então, um exemplo disso aqui, o intestino, o colo ascendente, ele é subperitoneal, na realidade, ele está atrás do peritônio, ele é revestido anteriormente, né? Mas não ocorre uma pediculização completa, ele fica preso à parede, e aí revestido por víscera. Aqui estão percebendo revestido pela membrana, pelo folheto. Observe que foi rebatido, né, por essa pinça. Notem aqui, então, o peritônio, o intestino delgado desnudo, né, sem esse peritônio que foi aberto aqui, para você ter uma ideia, então, de um órgão. Outro exemplo aqui, veja essa imagem, é o caso do intestino. Ele tem o revestimento do peritônio, mas ele não é totalmente completo, então existe uma goteira paracólica aqui, né? Então, esse esquema aqui é diferente. Olha aqui, quando você tem uma pediculização, tem um mesentério, né? E aqui tem um órgão retroperitoneal, né? Subperitonealizado, no caso, o colo ascendente, o colo descendente, somente o colo transverso que tem esse envolvimento completo pelo peritônio e forma um meso. Então, o mesocolo transverso e o mesocolo sigmoide também apresenta esse formato. Então, percebemos que ele está aqui na parede. Agora, um exemplo dele aqui, olha que eu acabei de falar, então veja o fígado, mas sobretudo percebemos aqui, olha o colo ascendente, na altura da flexura cólica, né, direita, hepática, percebam aqui que ele posteriormente tem essa comunicação. Então, às vezes um sangramento, uma ruptura aqui pode sangrar para quem? Para esse reto peritônio, essa goteira paracólica, o próprio rim também, ruptura, trauma renal, urina, sangue para esse espaço aqui, tá? Ele é retroperitoneal. Agora, vamos falar de um esquema ainda do textil ATG, mostrando para vocês, então, um ligamento intervisceral. Então, eu tenho aqui, de novo, a cavidade peritoneal, o peritônio parietal, revestiu um órgão, esse órgão desenvolveu primeiro, e aqui desenvolveu em segundo plano. Entre os dois, você tem um meso, que vai se coalescer essas membranas, formando, então, um ligamento, que é um ligamento, nesse caso aqui, especificamente o opiplon, né? O aumento maior, o aumento menor. Tá? Então, são órgãos que apresentam uma comunicação através, então, e aí de vasos, né? Vamos lá, ao epíplon, aumento menor, ou epíplon menor, eu tenho ali um pedículo, né, de vasos, feixe vácuo nervoso, uma tríade portal, que transita ali dessa região até o fígado. Então, vamos falar desse meso aqui mais à frente. Então, perceba um órgão aqui, outro órgão, e há essa relação da formação desse meso em um epíplon. Então, ele era um meso aqui, veio um outro órgão, desenvolveu junto e formou, então, essa comunicação, e lá é de onde parte o feixe vácuo nervoso. Então, aqui o exemplo claro disso, eu acabei de falar, o epíplon. Notem, aqui eu vou encontrar uma tríade portal, um feixe vácuo nervoso, e também os ductos hepáticos, né, formando colédoco nessa região. Então, isso aqui é o aumento menor, né? E aí uma comunicação que a gente vai falar mais à frente. Então, o aumento maior aqui, esse é o aumento menor. Um exemplo de ligamento parieto-visceral. Então, claro, aqui para a gente lembra, é um órgão que fica subperitonealizado, em parte, como no caso o fígado, parte dele é desnudo aqui, não tem peritônio, e existe esse ligamento aqui. Quem são os ligamentos? Na realidade, são os peritônios do ligamento triangular direito, esquerdo, aqui em cima o coronário. Então, ele está prendendo a parede, nesse caso o diafragma. Então, percebam, aqui eu tenho um ligamento parieto-visceral, um exemplo claro disso, então, é o fígado. E olha aqui nessa outra imagem, estou mostrando esse ligamento coronário, um parieto-visceral. E, às vezes, esse espaço aqui, né, subfrênico, ele pode acumular, às vezes, uma quantidade de líquido, formar um abscesso, inclusive, algumas pseudomembranas, e formar um abscesso nessa região aqui, a gente vai abordar mais à frente. Aqui um ligamento intervisceral. Então, entre as vísceras, né? Então, veja, eu tenho aqui duas vísceras que se desenvolvem, né, são envolvidas pelo peritônio e são interligadas aqui, né? Um exemplo disso, aqui o ligamento gastroesplênico, né? Nós falamos
Então, esse é um dos exemplos, claro, ou o espleno renal aqui, e que contém vasos, como nós falamos. Então, dois ligamentos e comunicando essas duas vísceras. Ou também o fundo de saco. O que seria esse fundo de saco? Perceba essa imagem aqui, clássica. Então, esse recesso ou escavação reto-uterina, ou escavação também chamada de Douglas, né? Então, veja, um fundo de saco aqui. E aí é um espaço criado entre dois órgãos. Nesse caso aqui eu tenho o útero e aqui o reto. Então, percebemos, é um espaço, então isso é chamado de fundo de saco, né? Então, isso é imprescindível. E algumas outras regiões também de divertículos, né? Vejam, aqui a coalescência. Então, tem uma pediculização, né? Falamos aí do intestino delgado, eu tenho a pediculização de uma alça, as duas lâminas aqui parietais se unem, envolve a víscera, e depois no segundo plano elas se coalescem, elas se unem, e acabam sendo fletidas aqui em B, né? E se fixando na parede, ok? Então, em outro plano, aqui numa imagem, então, uma vista lateral, nota que o colo transverso, por exemplo, colo transverso, eu tenho aqui um mesocólon, né? O mesocólon, e aqui eu vou encontrar a artéria mesentérica superior. E aqui embaixo o pâncreas e o duodeno. Então, essas membranas aqui, essa aqui e essa aqui, elas vão acabar criando uma adesão entre elas. Isso nós chamamos, então, de coalescência. Vejam aqui, a primeira, então, é a coalescência duodeno-pancreática, que está aqui, tá? Entre o duodeno e o pâncreas. Então, essa é uma coalescência. A segunda, vamos perceber, então, é a coalescência do mesocólon, que é essa aqui, ó, número 3, né? Entre o mesocólon sobre o mesentério, sobre a víscera aqui, né? Que vai transitar aqui a artéria mesentérica, e mais embaixo a coalescência da raiz do mesentério. Então, houve uma coalescência, uma junção, uma adesão. Em outro desenho esquemático, então, o processo de coalescência, olha só, o fígado, o estômago aqui, as duas camadas que vão formar um aumento, né, o pâncreas atrás, aqui o mesocolo. Notem que houve uma coalescência, que é uma fusão do mesocolo transverso, né, com o mesocolo, com o mesentério, o futuro parede posterior do aumento menor, ok? Do aumento maior. E aqui nós temos, então, essa formação dessa coalescência, a fusão, criando quem, gente? Esse aqui, o mesocolo que separa essa cavidade que está abaixo, que chamamos, então, de andar inframesocólico, compartimento inframesocólico, e vai ter um compartimento supramesocólico. Essa outra imagem mostrando, então, não somente a fusão daqui do mesocolo, como a fusão das lâminas anterior e posterior do grande aumento. Então, vou ter o aumento maior, lá em cima está o menor, aqui vou ter uma bolsa aumental, e aqui eu tenho, então, a formação do aumento do cólon, né, do mesocolo transverso, né, e aqui a versão final, então, desse processo de coalescência. Olha um aumento maior, como ele fica aqui, então, depois no adulto. Depois de abrir a parede abdominal, cheguei no peritônio, o que eu vou me deparar no abdômen do paciente é essa estrutura. Então, na realidade, é uma membrana, parece muita gordura, né, são os apêndices epiploicos, os apêndices omentais, e aí tem essa membrana rica em vasos, né, artérias, veias, linfáticos, né, muito linfonodo. Então, veja, esse aumento maior recobrindo todas as alças. Eu tenho que rebater na imagem anterior para poder chegar ao andar inframesocólico. Aqui um desenho esquemático mostrando, então, os vasos que penetram aqui nesse mesentério. Então, tem um tronco celíaco aqui em cima, mas, sobretudo, o tronco, esse do mesentérico superior, ele vai mergulhar, que vai dar essa origem a essa grande artéria mesentérica superior, que invade esse mesentério, esse meso do intestino delgado. Uma outra imagem, agora, mostrando a parede anterior, né, aqui desprovida de peritônio, aqui peritonealizada. Essa é uma vista posterior da parede abdominal anterior. Note que aqui o elemento demarcador, aqui o coto umbilical, que um dia era nossa fonte de nutrição, nessa relação com a nossa genitora, nossa mãe. Então, notem que na parede anterior é aqui o parede anterior do peritônio, é essa parte aqui. Ele está exatamente sobre quem? Sobre essa fáscia transversal, essa fáscia que envolve a musculatura. Então, percebamos aqui que eu tenho o ligamento redondo, o ligamento falciforme, que foi retirado do fígado, né? E aqui embaixo, antiga veia, nesse caso aqui, antiga veia umbilical, que trazia nutrientes para nós, e aqui embaixo as duas artérias remanescentes, as artérias umbilicais, né, laterais, que formam, então, o ligamento umbilical lateral, ou ligamentos umbilicais mediais, e o mediano é o antigo úraco. O remanescente do úraco, então, é o ligamento mediano, que em alguns casos pode ficar patente e aí formar um cisto nessa região e às vezes até abscedar para a superfície.
Aqui, mais uma vez, esse desenho esquemático, nota, a partir do umbigo, né? Então, eu tenho aqui a musculatura envolvendo o reto do abdômen, os músculos da parede anterolateral. Notem que a face transversal em marrom e aqui embaixo o peritônio, né? Então, estou acima do coto umbilical. Então, a linha arqueada. Notem aqui que eu vou encontrar aqui essa prega, seria o ligamento falciforme. Abaixo, então, do umbigo, nessa parede abdominal, eu percebo que tenho 3 elementos aqui fibrosos, 3 cordões. Esses 3 cordões são as pregas, né? São os ligamentos umbilicais mediais e o mediano, o antigo úraco, revestido por quem? Pelo peritônio, né? Aqui mostrando uma imagem, agora frontal e corte transversal, ou axial, como queiram, para poder identificar esses ligamentos que eu falei para vocês nessa parede, né? E alguns vasos epigástricos que transitam aqui nesse espaço, né? Abaixo desse peritônio, que vamos falar mais à frente. Mais uma vez o peritônio na parede agora anterior, mostrando então os ligamentos aqui umbilicais laterais, o mediano. Notem aqui os vasos que atravessam os peritônios, os vasos ilíacos externos, né? E percebamos aqui, então, os epigástricos, eles são extraperitoneais, né? Então, são os vasos epigástricos inferiores, superficiais, né? Importante para delimitar aqui o nosso trígono, o trígono de Hasselbalch, a gente vai falar ainda. E aí, aqui, pode ser por esses vasos, também nós temos uma herniação, uma hérnia femoral, ou hérnia chamada de Garengot, ou hérnia de Amiano, que a gente vai falar ainda, ou hérnia inguinal, vamos falar ainda. Então, tem uma importância, relação do peritônio com essas estruturas. Aqui uma parede posterior, mostrando então somente o revestimento da parede posterior, revestimento da musculatura paravertebral, nesse caso aqui o psoas, né? E notem aqui, então, a musculatura anterolateral do abdômen saindo do processo transverso, e aí, por sua vez, logo abaixo, encontro a face transversal, e aí, mais internamente, o peritônio. As formações peritoneais. Então, é importante conhecer o mesocolo transverso, o mesentério e o mesocolo sigmoide. Percebamos aqui, esse é o mesentério, tá? Esse é o mesentério, então a raiz do mesentério, onde eu tenho alguns vasos cortados, os ramos da artéria mesentérica superior, e eu tenho um vaso, eu tenho nervo, artéria e veia ainda transitando aqui. Então, aqui na parede posterior, isso aqui é a raiz do mesentério. O conteúdo é um feixe vasonervoso, né? O mesocolo, então, foi cortado aqui, o colo ascendente, na altura da flexura. Então, essa região aqui, onde transita o colo transverso, ele é todo envolto e cria uma pediculização, portanto, tem um mesocolo transverso. E aí também o conteúdo são um feixe vasculonervoso. Lembrando que aqui embaixo, da porção final da raiz do mesentério, eu vou ter um mesoapêndice, né? Então, a transição aqui do seco, né, com essa primeira parte do intestino delgado. E o mesocolo sigmoide também apresenta aqui embaixo, na transição abdominopélvica, ele é móvel aí, né? Então, para você ter uma ideia da questão de mobilidade, o colo transverso pode estar relaxado e ele se encontrar em formato de letra U, aqui embaixo sobre a bexiga. Tão grande é esse mesocolo transverso, né? Então, uma das situações que acaba surpreendendo o cirurgião ou um radiologista com um achado de imagem. Aqui, então, o aumento maior, ele se fixa na curvatura gástrica menor, curvatura gástrica maior do estômago, se estende por todo o abdômen, né? E apresentando vários apêndices epiploicos, uma membrana, lembra, dupla face, um folheto, que se coalesceu e é presente, então, feixe vasculonervoso e muito vaso linfático. Então, a vista lateral dele aqui, e o aumento menor, nesse aqui o aumento maior ainda, desculpa. Então, veja no cadáver como é que se apresenta, né? Parece uma grande plastrão de gordura, e aqui um desenho esquemático do néter. Aqui, essa imagem de um paciente que é submetido a uma intervenção cirúrgica, chegou na emergência um trauma, né? Esse trauma levando uma evisceração. Perceba que isso aqui é um estômago, a curvatura gástrica maior. Então, parte desse aumento está exposto junto com o estômago aqui, uma evisceração. E aí, o mesocólon, olha só, gente. O desenho aqui, então, colo transverso, veja que ele está livre, ele está frouxo aqui, preso pelo mesocólon. Uma membrana que veio, envolveu e se fixou na parede, lá na altura do pâncreas, né? A gente vai ver mais à frente. Então, esse mesocólon, eu rebati quem? Eu rebati aqui o aumento maior, para poder, como se fosse levantar um lençol, né? Para poder observar embaixo. E aqui eu vou encontrar, né? Lembrando que nós expressando uma saia, estou levantando uma saia, e aí nós estamos observando aqui embaixo no mesocolo transverso e o conteúdo desse compartimento infracólico, né? Então, o inframesocólico. E aqui são as alças do intestino delgado,
Percebemos, então, o mesocolo. Os compartimentos peritoneais, então já falamos deles, nós separamos o extraperitoneal do peritoneal, e aqui agora é importante falar, então, dessa compartimentalização que existe a partir do mesocolo, né? A partir do mesocolo o transverso. Então, tenho aqui o intestino grosso, o colo transverso, né? E acima dele, então, vou ter um andar, um compartimento supramesocólico, e um outro inframesocólico, o infracólico, que é esse aqui de baixo, né? Então, percebemos o que divide, e aí, obviamente, que a compartimentalização acontece através do mesocolo, né? E aqui embaixo, em escuro, eu vou ter o compartimento pélvico, seriam órgãos, então, subperitoneais. São os 3 compartimentos. Nesse desenho aqui de compartimentos peritoneais, nós observamos o andar supramesocólico, né? Ele dividido aqui através, então, do inframesocólico, por o mesocolo. E aí ele é dividido exatamente por aqui, em lado direito e lado esquerdo do compartimento supracólico, e o infracólico lado direito e o esquerdo, que seria a partir da raiz do mesentério. Notem, a raiz do mesentério, então, separa um compartimento supramesentérico direito, o infracólico direito e o infracólico esquerdo aqui, e aqui embaixo o pélvico. Percebemos, então, nessa raiz do mesentério é importante para separar esse supramesentérico, também chamado de mesenterocólico direito e mesenterocólico esquerdo. Estou trazendo todos os termos para vocês, porque na literatura, nos livros de anatomia, livros de fisiologia, livros de cirurgia, eles apresentam vários termos. Então, sulco aqui, um sulco mesenterocólico, e o direito mesenterocólico esquerdo, que seria o inframesocólico esquerdo e o direito, também chamado de superior e inferior. Então, nessa parte aqui. E lá embaixo, o compartimento pélvico, nós já falamos. Então, nesses espaços, né, vão existir recessos nessa cavidade, tanto o andar supramesocólico e inframesocólico, eu tenho recessos ou sulcos. Esses sulcos, então, vejam, a comunicação, por isso que eu mostrei anteriormente, o sangramento. Eu posso ter aqui um sangramento, ou secreção, ou conteúdo, né, que vai transitar através dessa goteira paracólica aqui, ou sulco paracólico direito, sulco paracólico esquerdo, tanto da pelve para o andar superior, quanto do andar superior para o inferior. Notem, então, atrás do peritônio, ou no sulco mesenterocólico direito e mesenterocólico esquerdo. E aqui em cima transita de um lado para o outro, nesse recesso subhepático, o forame, então, que eu tenho aqui, um lado e comunica com o outro lado, seria o forame de Winslow, ou o omental. Né? Então, aqui também transita células metastáticas, né? Então, essa outra imagem mostrando esses recessos, percebemos aqui essas escavações ou forças que existem aqui. Então, a duodenal superior e inferior, paraduodenal, aqui um recesso iliocecal superior e inferior, né? E existe aqui os sulcos paracólicos. Então, é importante conhecer essa relação do peritônio parietal preso à parede. Notem que, então, olha aqui eu tenho a fixação do colo ascendente, aqui o mesocolo transverso, né? A raiz do mesentério, e lá atrás, aqui eu tenho do mesocolo sigmoide. Tá? Então, percebam, tiramos as alças intestinais e ficou essas raízes para a gente entender essas reflexões de importância para a formação de hérnia. Aqui na superfície, conseguindo entender na altura da quarta vértebra lombar, né? E abaixo disso eu vou ter, então, aqui nivelado, mais ou menos, o mesocolo sigmoide, em plano oblíquo, mesentério, e mais alto, lá no plano subcostal, então, mesocolo transverso, um pouquinho abaixo disso, para você ter uma ideia na superfície. Nesses mesentérios ou mesocolo, pode ocorrer, gente, então, a formação de cistos ou tumores, né? Vejam aqui, então, aqui no aumento menor, uma formação de cisto, na bolsa omental, aqui no colo, aqui no aumento maior, no mesocolo transverso, aqui no mesentério, e também lá embaixo no mesocolo sigmoide ou ainda o mesovário. Então, locais de fixação, e existe uma preferência, uma incidência, ou frequência de tumores e metástases nessas regiões, ou só formação de cistos e abscessos. Então, aqui, eu vou mostrar para vocês alguns sítios de implantação do câncer, né, do CA de ovário, de pâncreas, de estômago e cólon, nessa ordem de frequência. Então, vejam, número 1 aqui é o fundo de saco, o saco de Douglas, né? O mesentério, em 2, em segundo, em ordem de frequência. O mesocolo sigmoide, aqui o número 3. Número 4, a goteira paracólica, aquele sulco paracólico, né? Aqui essa área, então, seria a área nua do fígado. A raiz do colo, então, colo ascendente, colo descendente. O duodeno também pode ter,
né? Ligamento freno-cólico, ok? Então, que é esse PS aqui, o freno-cólico, o estômago, no próprio estômago, lá em cima, que é o S, a raiz do mesentério do intestino delgado, aqui esse SB. Veja que interessante, então, pela ordem de frequência. Vamos falar de alguns compartimentos, entrar agora especificamente no supramesocólico, inframesocólico, vamos falar do retroperitônio. Nesse supramesocólico, então, já mostramos aqui quem separa esse mesocolo transverso, lembrando que a partir dele nasce a raiz do mesentério. Esse desenho esquemático, olha aqui, olha o mesocolo transverso envolvendo a alça, formando o mesocolo aqui, e a raiz dele se prende, então, na segunda parte do duodeno, cruza o duodeno, fixa sobre o rim, sobre o pâncreas em toda a sua extensão, e lá do outro lado, a parede posterior. Então, aqui a raiz do mesocólon, né? A partir dele vai dar a raiz do mesentério, que vai dar origem, então, a migração do feixe vasto-nervoso para essa região. Lembrando uma letra T. Não esqueçam disso. Tá? E aqui embaixo, então, desses suco mesenterocólico, a gente vai falar mais à frente. Então, ao invés de andar supramesocólico, encontra o estômago envolto pelo peritônio visceral, e quando ele vai se fixar o fígado, tem aqui, então, o aumento menor, com o seu ligamento hepatoduodenal, aqui atrás o gastrohepático, né, refletido aqui o estômago, para você observar, e o pâncreas atrás, e a raiz do mesocolo se prendendo. Então, perceba que ele compartimentalizou isso aqui como um andar supramesocólico, né? Então, encontra o fígado, a vesícula biliar, o estômago, o baço, né, aqui nesse compartimento. Lembrando que os grandes vasos e o pâncreas ficam, e os rins são retroperitoneais. Nessa outra imagem, mostrando, então, claramente esse andar supramesocólico, né? Perceba como o aumento maior sai da raiz aqui, dessa curvatura gástrica maior. Percebam aqui o rim retroperitoneal, o baço aqui intraperitoneal, outro rim retro. Então, na realidade, os rins, o pâncreas e os grandes vasos retroperitoneais, né? Nesse outro desenho aqui, mostrando esse aumento, foi cortado aqui, esse aumento menor, então ele tem um conteúdo, esse conteúdo, então, é a nossa tríade portal, tem a veia porta, tem os ductos, hepático direito e esquerdo, né, nesse plano, e aí a artéria hepática própria e a artéria cística, ou um pouco mais abaixo seria a artéria hepática comum, o colédoco. Essa tríade portal que transita aqui, então a gente acabou de mostrar, ela pode ser pinçada pelo cirurgião nessa tríade hepática, nessa tríade portal aqui, através de quem, aproveitando aqui, sinalizar então para esse forame aqui que nós chamamos de forame aumental ou de Winslow, né? Eu consigo palpar isso na cirurgia para poder identificar a artéria, dissecar e ligar esses elementos para fazer uma colecistectomia, que é muito comum. Aqui a imagem mostrando claramente, com um corte somente didático, mostrar a vocês a palpação, né? E o dedo transitando aqui, nesse aumento menor, pegando essa prega, que aí eu tenho esse feixe aqui, que nós chamamos de tríade portal, né? E esse forame é chamado, então, forame de Winslow. Essa outra imagem, mostrando o forame Winslow cortado, que seria aqui, e podendo ocorrer, gente, olha que interessante. Aqui, então, tem a tríade hepática, né? Vai transitar o ducto colédoco, a artéria, a veia porta, né? O fígado, e nota que o forame de Winslow. Agora, na outra imagem, através desse forame pode ocorrer, gente, uma herniação para a bolsa mental, né? Através do forame de Winslow. Então, uma alça pode se herniar para essa região, né? E preencher essa bolsa menor, esse saco menor, essa bolsa mental. Aqui outro desenho esquemático mostrando, então, os ligamentos nessa região desse andar supramesocólico, né? Que é o do estômago, seria, então, o gastroesplênico, lá o espleno renal, né, formando, então, um pedículo aqui esplênico, onde vai transitar vasos nessa região. Aqui, então, nesse andar, percebemos aqui o fígado, né, com seus ligamentos, né, que fixam lá em cima, parieto-viscerais, que são um ligamento coronário, em toda a extensão, que coroam o fígado, triangular, esquerdo-direito, e aqui o falciforme. E na vista inferior, uma área que está desnuda, né, de peritônio. Então, a área nua desse fígado. Então, vejam aqui, retirar como se fosse uma página de livro virada, né, onde o fígado realmente ele é desprovido de peritônio, está em íntimo contato com o diafragma e com a veia cava inferior. É aí que ele emite as suas veias hepáticas.
Então, aqui no desenho esquemático, mostrando a anterior, retirado o fígado, mostrando a área em que eu tenho, então, o ligamento coronário, né, um anterior, uma lâmina, um posterior, o triangular direito e lá o esquerdo, e o falciforme, e ainda aqui o esôfago, parte dele. Então, vejam aqui a fixação, e a veia cava inferior. Aqui o desenho esquemático mostrando, desse andar ainda supramesocólico, o fígado, o estômago, né, e mostrando um recesso, um espaço, então, subfrênico, também chamado de suprahepático, e aqui um subhepático, ou também chamado recesso de Morrison, ou hepato renal. Então, vejam, as hérnias podem acontecer devido a essas alças estarem imóveis. Então, aqui o ligamento falciforme, ele pode também ser sítio de uma herniação, né? Veja, o falciforme está prendendo aqui a parede, e uma alça transitar aqui, então, formando uma herniação, né? Então, é feito um reparo cirúrgico desse ligamento. Aqui outra situação importantíssima na clínica que associa o conhecimento da ginecologia. A síndrome de Fitzhugh-Curtis, na realidade, é uma perihepatite gonocócica, um processo inflamatório que acontece intraabdominal, né, adjacente ao fígado, na membrana, na cápsula do peritônio, então fica fora da cápsula gliso, no peritônio visceral, naquele recesso de Morrison mais comum, ou também no suprahepático, e que se deve a uma ascensão secundária, então, de uma infecção gonocócica, né, através do trato genital. Lembrando que nós falamos que aqui comunica-se, né, esse espaço. Essa síndrome acontece somente em mulheres por conta da comunicação do meio intraperitoneal com o meio externo do corpo. Então, as vulvaginites podem ser as grandes vilãs disso. Então, uma relação sexual aqui, uma doença sexualmente transmissível, trazendo uma vaginose aqui, essa vaginose, então, os micro-organismos estão ascendendo para o útero, então tem uma endometrite, eu tenho uma cervicite, uma endometrite, uma salpingite, uma oforite, e aí formação de um abscesso tubo-ovariano. E aí vejam, isso aqui está solto na cavidade peritoneal. Então, veja, como contaminei a cavidade peritoneal, através desse líquido peritoneal, a migração desses micro-organismos, levando, né, inicialmente aqui a uma DIP, uma doença inflamatória pélvica. Não quer dizer que toda DIP ela tenha natureza infecciosa, mas nesse caso, natureza infecciosa, e aí esse abscesso ovariano pode trazer a consequência dessa peritonite, elevando aqui, olha essa imagem, de novo, mostrando pelo peritônio, e ascende aqui de novo pelo mesosalpinge, mesovário, cai na cavidade, e aí ascende para o peritônio. E lá no fígado, então, nós conseguimos ver a imagem aqui, a disseminação através da goteira paracólica, né? Aqui nessa outra imagem, a perihepatite já evidente que acontece aqui, né, no fígado, essa imagem com uma certa aderência subcapsular, podendo formar até um acúmulo de secreção e aquele abscesso. Então, o abscesso pode ser esse que nós comentamos inicialmente, então até com as pseudomembranas, né? Então, desde uma inflamação simples até a formação de abscesso, né? Isso necessita de internação, um antibiótico parenteral e um acompanhamento de perto aqui. Também, como já falamos, para essas goteiras paracólicas, pelos a migração de metástase. Aqui está mostrando uma imagem, mostrando uma metástase peritoneal, então, na superfície do fígado, com implantação no fígado, né? Aqui uma bolsa de Morrison, um ultrassom, para mostrar a vocês, então, o espaço entre o rim, né, e o fígado. Então, tem o peritônio, o rim está retroperitoneal, aqui o fígado está envolto pelo peritônio visceral, aqui o peritônio parietal, criando-se, então, um recesso hepato-renal, também chamado de bolsa de Morrison, local de sítio de formação de cisto e formação também de implante de metástase. E aqui uma coleção de gás e pus, né, no espaço subfrênico. Quer dizer, essa imagem é um corte axial, uma vista inferior que vai invadindo, né, escaneando, chegou na superfície superior do fígado, onde coroa, e aí, nesse ligamento coronário, acabam acumulando entre o ligamento coronário, que se prende ao diafragma, e o fígado, acúmulo de secreção com pseudomembrana e gás. Olha só, tem um gás aqui e tem a secreção pus, né, nessa cavidade. Nós já falamos inicialmente, então, que acúmulo de secreção ou de sangue nessa goteira paracólica pode chegar ao diafragma e irritar, trazendo uma dor aqui, então, supraclavicular, por conta da irritação do nervo frênico, né? Nesse caso, trazendo, então, a equimose, com o sangramento,
periumbilical, sinal de Cooley, e o sinal de Gray-Turner, quando também agora nos flancos. Isso pode ser por ruptura, então, de uma gravidez tubária, né? Uma tuba rota, uma pancreatite necrohemorrágica, um trauma abdominal, né, ou renal, e esse espaço, ele acumula, o pâncreas acumula, então, sangue, levando a essa equimose. Não é hematoma, é uma mancha, então, uma equimose. E aqui está para vocês, então, o diafragma, com sua cúpula direita e esquerda. Notem que o frênico, né, ele chega nessa superfície daqui da cúpula direita, andar inferior e da esquerda, e junto com os vasos, né, os vasos frênicos. Então, esses ramos aqui nervando, eles são irritados, por isso, aquela dor reflexa no ombro. Também outras dores reflexas, que através do peritônio acontecem. Então, eu tenho aqui, por exemplo, órgãos do andar supramesocólico, como o pâncreas, como o baço, duodeno, e são irritados, então fibras sensoriais acabam levando, né, na altura de T5 e T9, portanto, você vai ter aquela dor em barra, né, anterior e também no dorso, por conta dos nervos espinhais, os ramos dorsais dos nervos espinhais irritam essa região, é sensível, também, e os ramos ventrais dos espinhais também trazem uma dor em barra aqui no abdômen, né? Agora, então, de T5 a T9. Quando, então, eu envolvo agora o segmento hepatobiliar, eu tenho T7 a T10, o mesmo esquema, fibras são sensoriais, que ascendem até esse segmento, trazendo uma dor no hipocôndrio direito, que está aqui, uma dor reflexa, né, na vista posterior também, transita de anterior para posterior, e no ombro, por conta de quem? Do nosso nervo que se encontra aqui em cima do diafragma, que é o nervo frênico. Por isso eu tenho essa dor aqui no ombro, quando tem irritação biliar, quando tem irritação hepática, e também quando tem sangramento, né? Então, dor aqui pode ser uma dor referida, hepatobiliar, né? A altura, então, de T7 a T10, eu vou ter essa dor aqui no hipocôndrio direito, no dorso e no ombro, lado direito. Já quando é pâncreas, então, é uma dor em barra, também uma cintura, nesse tórax, ok? Mas não tem reflexo lá em cima, no ombro, porque não tem envolvimento, está abaixo do diafragma. O diafragma está muito íntimo no fígado, por isso que eu tenho essa relação importante. Aqui esse desenho do livro de anatomia do professor Moore, né, trazendo essas dores referidas, que eu acabei de falar para vocês, e mais algumas. Então, o peritônio é importante entender, tá, essa relação com a ascite, o acúmulo de líquido, de água livre no peritônio, né, por vários motivos. Um deles, na realidade, alteração do metabolismo hepático, formação de cirrose, né, ou de um tumor aqui hepático, e aí a veia porta, ela chega no fígado com um limite, aumenta a permeabilidade, o sangue não consegue fluir para dentro do fígado, e aumenta a permeabilidade do vaso, né, onde o líquido sai do vaso para dentro da cavidade, formando esse líquido livre, levam proteínas também. Então, esses pacientes geralmente têm uma hipoproteinemia, então, porque se perde muito, e essa barriga fica bem distendida aqui, gente, olha essa, brilhosa, por conta, então, de acúmulo de líquido. Nessa imagem, então, formando até uma hérnia, pela pressão abdominal, aqui uma hérnia umbilical, hérnia inguinal aqui, percebam, e notem, existe um teste, uma manobra de Piparotti, onde você faz um saculejo de um lado e com o outro lado da mão você percebe uma onda líquida, um sinal, então, de Piparotti para o acúmulo de líquido nesse peritônio. Então, os locais de paracentese, para drenar esse líquido, geralmente, então, são com o jogo da velha aqui, né? E tenho aqui no hipocôndrio direito e esquerdo, aqui na região inguinal, no flanco direito e esquerdo, né? São os locais mais comuns para fazer a drenagem. Aqui uma outra imagem mostrando a vocês, então, aqui, olha o peritônio visceral, como houve uma lesão, uma efusão, né, por conta de câncer, e sangramento para o reto peritônio aqui, né? Nesse caso, eu tenho uma irritação do nervo frênico e dor também no ombro, além obviamente, a dor abdominal, da peritonite. Aqui, uma outra situação, o peritônio sendo utilizado, o peritônio visceral, juntamente com o aumento, olha aqui o aumento maior, rebatido, e para corrigir aqui uma ruptura, um trauma no fígado, né? Então, ele é suturado, aqui por ser um órgão biológico, um curativo biológico, né? Ele é suturado no fígado e para com o sangramento. Então, uma das técnicas cirúrgicas, acaba usando o próprio peritônio para favorecer a técnica cirúrgica. O andar inframesocólico, então, veja, a partir daqui
dessa linha, que é a raiz do mesocolo. Então, isso aqui tudo é o andar inframesocólico cercado pelo colo transverso, colo descendente sigmoide e o colo ascendente concerco. Então, é essa imagem que nós temos aqui, a raiz do mesentério, separando esse andar inframesocólico. Essa imagem anteriormente mostrada, estou mostrando esse espaço aqui embaixo. Então, aqui embaixo, o andar inframesocólico é separado, então, por essa raiz do mesentério, onde eu vou ter, então, um sulco mesenterocólico direito e esquerdo, né, ou infracólico direito e esquerdo. A raiz do mesentério acaba separando esses dois sulcos. E aí, nós vamos encontrar, né, nessa região aqui, o intestino, né? Então, ele está todo na transição aqui, só que ele está, ora, virado para cá ou para cá, enfim, ele é móvel, né, por conta da peristalse. Então, aqui é só uma definição disso, e nota na porção pélvica que vai ter uma diferenciação que a gente vai falar mais à frente. Então, aqui observe o mesocolo transverso e aqui o compartimento inframesocólico. Então, notem aqui do mesocolo uma abertura, né, onde eu tenho aqui uma prega importante, um sulco do duodenal superior, um duodenal inferior e um paraduodenal. Notem que aqui está transitando a artéria mesentérica, né, e lá a aorta posterior ao peritônio. Então, aqui eu estou mostrando para vocês, estou evidenciando a manobra cirúrgica, né, mobilizando o intestino delgado, mostrando, então, esse sulco mesenterocólico esquerdo, né, e olha a raiz do mesentério aqui, onde transita os ramos da mesentérica, que interessante, né, e lá uma mesentérica inferior, dando seus ramos através do mesentério, para o colo descendente, né, alguns ramos sigmoide, e lá formando um arco importante, um arco de Riolan e o arco de Drummond mais lá em cima. Eu falar isso, já foi falado na aula do intestino. Nota, então, que eu tenho essa prega, a prega de Treitz. Na realidade, vejam, eu tenho aqui o músculo, né, dos pilares do diafragma, levando uma prega aqui, um ligamento ou músculo, eu diria que uma estrutura músculo-membranosa, que nós chamamos de ligamento ou membrana de Treitz, T-R-I-T-Z. Esse Treitz, então, ele fixa aqui a flexura duodenal jejunal e dá limite ao intestino, né, delgado, a porção inicial, que é o duodeno, e início ao jejum. Esse, por sua vez, que invade aqui o andar inframesocólico. Percebemos a compartimentalização que existe aqui? Então, olha que interessante. Nessa imagem, então, mostra claramente para vocês essa raiz aqui, onde foi cortada a alça intestinal delgada, para poder mostrar a vocês, seria o jejuno e o ilho. Nós temos aí aproximadamente 6 a 7 metros de comprimento, mais ou menos, desse intestino delgado, onde 40 centímetros aí são no duodeno que está acima, no andar supramesocólico, retroperitoneal, nessa imagem mostra claramente, e aqui o jejuno e o ilho, tá? Então, aqui foi retirado esse jejuno e o ilho, né? E aqui mostrando a raiz, nessa prega franjada, uma raiz do mesentério, onde é rica em vasos, mostrando aqui o compartimento mesenterocólico superior e direito e o mais inferior à esquerda, né? E aqui, lembrando que já o intestino somente o colo transverso, o colo ascendente e descendente são fixos. O sigmoide é móvel também, portanto, ele vai ter um meso. Esse aqui, então, o mesocolo sigmoide, ele tem uma abertura para a passagem aqui, então, do ureter, né, do ureter esquerdo, e também de grandes vasos. É importante numa colectomia observar, identificar o ureter para não lesar e ele ficar eliminando urina para a cavidade abdominal, peritoneal. Então, já falamos desses recessos aqui, né, os duodenais, superior e inferior, paraduodenal, o ilho secal superior e inferior. A gente vai abordar agora em partes. As hérnias acontecem não somente no aumento, como nesse andar. Então, veja, eu tenho o aumento maior, cobrindo, então, aqui toda a extensão desse compartimento inframesocólico. Uma alça intestinal pode ser encarcerada, então, nesse aumento. Então, uma hérnia transomental, através do aumento maior. E agora as fossas, vamos entrar em detalhe nessas fossas, porque é importante entender, justamente pelo fato de ocorrerem aí nesses locais hérnias, né? Então, as fossas ou recessos. Essa duodenal superior aqui, número 1, né, também chamada de Treitz, né, em 30 a 50% dos casos ela é evidente. A duodenal inferior, que se encontra aqui nessa região, também é 50 a 75% local de formação de hérnia. Então, a duodenal inferior, a superior e inferior de Treitz, né? Tem uma paraduodenal aqui. A mesenterocólica
mesentérico parietal de Val Dyer, né? Então, tem um relato na literatura, que é número 3, aqui seria nesse mesenterocólico esquerdo aqui, e a intermesocólica, ou de Brozick, ela é rara, mas pode ocorrer, então, através do mesocolo, uma alça através do mesocolo. E a paraduodenal de Lanzer, existem 2 relatos na literatura, então, paraduodenal lá em cima, né? A número 5 aqui embaixo, paraduodenal ou de Lanzer. Vamos a elas, então. Olha, a paraduodenal direita, aqui uma alça, então, invadindo aquela fossa, né? Paraduodenal direita, a frente, posterior à artéria mesentérica, né? Superior. Aqui uma paraduodenal esquerda, né? Agora, por sua vez, como limite, a veia mesentérica invadindo aqui. Isso é um risco importante dessas hérnias, de fazer uma isquemia, né? E aí, complicação dessa alça, um encarceramento, né? Então, a complicação está aqui, gente. Veja, uma isquemia de uma alça intestinal. Então, aquela rede arterial, com a grande arcada, os ramos curtos, ramos retos aí, próximos da víscera, eles são obliterados por conta dessa herniação de um limite dessas pregas dessas fossas, criando, então, uma isquemia, tendo que ser retirado, então, essa parte do intestino aqui. Então, uma isquemia mesentérica. E aí, algumas hérnias paraduodenais que podem ocorrer. Os sítios mais constantes, então, do número 1, 3, com exceção do número 2, que é uma hérnia paraduodenal esquerda, né, que está aqui embaixo, a número 2, aquela que nós mostramos anteriormente. Todas as outras vão invadir, então, aqui, são as paraduodenais direitas. E aí, põe em risco as artérias mesentérica e veia mesentérica superior e também, sobretudo, esses ramos que chegam às alças, né, levando uma isquemia mesentérica. Então, sítios mais constantes seria a número 1, 3, aqui, 1, 3, 4 e 5, que são as hérnias paraduodenais direita. Né? Aqui mostrando para vocês, então, aqui o mesentério, né, com o mesoapêndice aqui embaixo, aqui um recesso, uma fossa iliocecal superior, uma iliocecal inferior. Olha como é importante, onde eu tenho, então, uma junção iliocecal. Aqui também posso ter uma herniação, olha que interessante, uma herniação que nessa que é mais aberta e mais alta, a tendência, né, é maior, então, para essa junção iliocólica, desse ilho se herniar para a fossa iliocólica superior. Né? Aqui uma vista, para você ter uma ideia, né, do colo nesse andar inframesocólico, o colo sigmoide, como ele é móvel, portanto, aqui o mesocolo sigmoide, né? E vejam a relação do peritônio aqui lateral, a gente vai abordar mais à frente, lateral direita e esquerda, pré-retal, lá o retroretal, a gente vai falar daqui a pouquinho. Então vejam o mesocolo sigmoide como é importante, aqui umas medidas no mesocolo sigmoide, né? Da altura, então, do topo aqui da curvatura, dentro do mesocolo do sigmoide para o início do reto, traça uma linha imaginária, dá em torno de 8 centímetros até a flexura. Isso aqui é a extensão do mesocolo sigmoide. E dessa margem até a fixação do próprio colo sigmoide é mais ou menos de 5 centímetros. Isso é importante para entender, gente, quando vai imobilizar essa alça, por exemplo, numa colostomia à esquerda, abertura do intestino na parede abdominal para poder evacuar por essa região durante um período ou constantemente por conta do trânsito intestinal, uma tumoração. Veja, então, eu tenho que tomar cuidado do ureter, ele transita o ureter esquerdo, ele transita lá posterior, ele é retroperitoneal, lembramos, retroperitoneal, e aqui nesse ponto, ele transita aqui, então, na fossa sigmoide, intersigmoide, que também pode formar uma hérnia nessa região, por essa abertura. E esse ureter vai até a bexiga lá embaixo. Então, as relações do ureter importantíssimas, porque eu posso ter umas hérnias. E nesse caso aqui, uma transmesentérica, outro tipo de hérnia. Então, tem um mesentério, tem uma alça aqui do intestino delgado que pode atravessar o mesentério para o outro lado, né? Então, através de um defeito, e aí esse loop dessa hérnia, na realidade não é mesocolo, é mesentério, desculpa, é do mesocolo sigmoide, através do mesocolo sigmoide, a imagem anterior que a gente mostrou aqui, então, que era justamente a abertura para o ureter, pode acontecer de uma alça estar aqui embaixo, encarcerada. Também a hérnia paracecal, veja que eu tenho aqui uma alça, né, essa alça sendo obstruída aqui, através do ligamento largo, veja um mesométrio, a alça migra até lá embaixo, na pelve, e pode, não é tão frequente, mas pode ser encarcerada, então, uma hérnia paracecal,
né? E aí, vejo aqui, eu tenho uma porção, um braço mais proximal, dilatado, e o distal colapsado, por conta justamente da isquemia. Aqui, o sítio muito comum de peritonite, muito comum, então, vejo em maior frequência, em 31% no estômago e duodeno. A causa, na realidade, dessa peritonite, do estômago e duodeno, as hérnias, as irritações estomacais, as úlceras, né, pode trazer, duodenais, estomacais. O fígado também pode trazer, então, a pancreatite, as vias biliares, o pâncreas, em segundo lugar. Em terceiro lugar, eu tenho aí o intestino delgado, apêndice, 22%, então, em segundo lugar, na realidade, que irrita o peritônio. O cólon, o reto, em 20%, e o trato genital. Então, o trato genital é bem menor, né, o genital, o intestino delgado e o pâncreas. O que é mais comum, então, é o andar supranosocólico, lá o estômago e o duodeno, e aí o apêndice e o cólon, né? Então, vejo aqui os sítios, as ulcerações que podem ocorrer, lá em cima, como já falamos, às vezes uma anastomose, uma deiscência de pontos aqui pode romper, né? Como o estômago, o duodeno, falei das úlceras, uma pancreatite aqui, necrohemorrágica, uma deiscência de ponto, lá embaixo, então, perfuração no intestino delgado, enterite, diverticulite, olha que interessante. E o compartimento retroperitoneal, estamos na reta final da nossa aula, então vamos falar do retroperitônio. Existe uma classificação importante em 3 zonas, zona 1, 2 zonas laterais, que são a zona 2 e a zona 3, pélvica. Então a zona 1 é centromedial, vejam, superiormente ela limita-se com o diafragma e o esôfago, e a abertura, então, na realidade, aí do diafragma, que é o hiato aórtico e hiato esofágico, nessa região, e transita, então, na porção inferior até o promontório do sacro aqui. Então, esse é o limite superior e inferior. Lateralmente é o músculo psoas, que limita dos 2 lados, né? E inferiormente, então, o conteúdo dela, na realidade, são os grandes vasos, a aorta, a veia cava inferior, o pâncreas e parte do duodeno. Já, por sua vez, agora, a zona 2, que são os laterais, nos flancos, eu tenho também o diafragma no teto, superiormente, inferiormente a crista ilíaca dos 2 lados, o músculo psoas, aqui, nesse caso, lateralmente, aqui, e eu tenho, seria medialmente, a parede medial dele, né, a parede lateral seria aqui, a parede lateral do abdômen, e o conteúdo, na realidade, são os rins, né, aqui dos 2 lados, e seus vasos, os 2 ureteres que vão transitar aqui embaixo, nesse caso, retroperitonealmente, né? E o colo ascendente e colo descendente, além das flexuras cólica direita e esquerda. Aqui nessa imagem mostrando claramente, então, a zona 1 e a zona 2 no corte axial, mostrando a zona 1 os grandes vasos, a zona 2, então, aqui o colo descendente e o colo ascendente e descendente, o rim direito e esquerdo, tá? Então, agora a zona 3, que é a zona mais pélvica, né? A zona pélvica, então, vejam, anteriormente o espaço retos, que a gente vai abordar já já, atrás, lá, possivelmente, tem um sacro, lateralmente tem os ossos da pelve, as paredes pélvicas, né? E o conteúdo, na realidade, são o conteúdo pélvico, né? A parede pélvica, o reto sigmoide, o colo, o reto, e os vasos ilíacos e órgãos, né? Urogenitais, parcialmente. Então, aqui uma vista posterior desse retroperitônio, mostrando, às vezes, o pâncreas e o rim, que são retroperitoneais, a goteira paracólica aqui, o espaço pararenal, né? O perirenal envolto aqui por uma face, então, importante. Essa outra imagem que mostra o corte axial disso, né? Mais uma vez, então, vejo desse retroperitônio. Na zona 1, eu tenho aqui os grandes vasos, o pâncreas. Na zona 2, eu encontro os rins, né? E o cólon aqui descendente, o cólon ascendente, tá? Então, vejo como é importantíssimo. E esse rim aqui com a sua face de gerota, que é o espaço perirenal, e depois o pararenal, então, aqui, dessa gordura do retroperitônio, protegendo o rim de impacto. Agora, imagine vocês uma ruptura, então, do pâncreas aqui, o duodeno, né? E também do rim, como esse fluido vai drenar para onde? A goteira paracólica, levando aquele sinal que nós falamos, o sinal de Gray-Turner, ou sinal de Cullen, né? E o sangramento migrando aí para todo, transitando nesse retroperitônio. Aqui é uma ruptura de um pâncreas, né? Observe que o sangramento para essa região, tá? E olha a parede lateral, por isso aqui o sinal de Gray-Turner. Aqui essa imagem mostramos, então é isso que eu acabei de falar para vocês, um sangramento, nesse caso a origem aqui é de uma gravidez tubária, rota, né? Aqui o compartimento, então, pelve subperitoneal, vou falar então do espaço rétios e o subperitoneal. Então vejamos aqui, olha aqui, eu tenho, então,
uma pelve feminina e uma pelve masculina. Nota que o peritônio ele se reflete aqui até a região dos espaços terrestres, que seria por aqui. Então, ele está entre a parede, que é a vesícula urinária, e posterior entre a vesícula urinária e o reto. Então, são dois recessos, né, que podem formar, inclusive, hérnias também. E aqui um recesso vésico-uterino e outro recesso reto-uterino, seria a escavação de Douglas, o fundo de saco. Olha que interessante. A relação desse peritônio aqui com a superfície ela é importante através de fáscias que acontecem aqui, né? E aí pode transitar, pode ter uma herniação até a região perianal por essa região, por uma fáscia, por exemplo, no homem aqui, a fáscia retoprostática de Denevelier. Vamos falar isso já já. Então, essa imagem mostrando aqui uma pelve, né? Olha o peritônio, né? Revestindo aqui em azul, e nessa outra imagem mostrando, então, outros espaços, né? Retroretal, aqui, perissacral, e aqui transitando também dessa fase, como eu falei para vocês, que podemos ter migração de conteúdo, de infecção, de abscesso, e herniação ou prolapso nessa região de órgãos, sobretudo na pelve feminina. Então, essa imagem córtex axial, vista superior, linda, né, mostrando o peritônio aqui, essa membrana esbranquiçada, né? Então, olha aqui, refletindo sobre o colo descendente, ao sigmoide amóvel com o seu mesocolo sigmoide, e aqui a importância desse espaço, né? Nós acabamos de falar que é o fundo de saco. Então, o fundo de saco, ou recesso, ou escavação de Douglas. Lá na frente, o vésico uterino, e aqui o reto uterino. Perceba o peritônio, então ele na parede todinha se estende até a bexiga, e aqui ele tem um recesso, né? Esse recesso vésico uterino. Nota, então, que ele recobre aqui o ligamento redondo, né? Que seria o homólogo do ducto deferente da mulher, né? E aí se explica por que a mulher é um espaço muito estreitinho, muito reduzido os quadros de hérnias inguinais nas mulheres, e mais comum nos homens, porque alguns elementos a mais que passam aqui, né? E aí é um risco de herniação. Então, vejam aqui esse ligamento. Aqui a tuba uterina dos dois lados e o mesosalpinge, então o peritônio recobrindo a tuba uterina, recobrindo o ovário, o meso-ovário, né? E lá o mesométrico, que é o ligamento largo, né? Vejam aqui parte do útero sacro, também importante, e aqui transitando por debaixo do peritônio, acompanha a marca por sobre os vasos ilíacos, debaixo do peritônio, chegando lá na bexiga, que são os ureteres. Lembrando que o ureter esquerdo atravessa, então, o mesocolo sigmoide, que transita aqui, é perigoso ser lesado, e vai até lá embaixo, né, até na bexiga. Nessa imagem, vamos falar das lâminas de Ombredani. Ombredani, então, na realidade, são fáscias, né, e projeções do peritônio. Então, veja, em número 1, aqui tem um espaço chamado de pré-vesical, né? Eu tenho um retrovesical em 2, amarelinho aqui, o lateroretal, então esse lateral aqui, lateroretal, e é o número 3, o número 4 é o pré-retal, né? E o número 5 é o retroretal. Então são espaços, são escavações, recessos, né? E aí Ombredani classificou isso. Bem interessante, porque agora a gente vai entender essa relação do peritônio aqui. Veja essa pelve masculina, onde eu tenho aqui uma fáscia, né? Esse espaço retovesical, na realidade, desculpa, aqui na frente, seu espaço retropúbico, né? O espaço de Retzius, importante espaço de Retzius, que é até uma via de acesso cirúrgico para fazer uma prostatectomia, né? E aqui esse outro mais importante, que seria, então, a formação nesses dois, pode ocorrer de herniações, mas mais comum aqui nessa fáscia, nessa escavação retovesical masculina. Note que o peritônio ele é contínuo com uma membrana. Essa membrana, então, formando um septo retovesical, ou chamada de fáscia de Denevelier. Então, percebemos aqui que nessa fáscia eu tenho um espaço, aqui seria retovesical, e atrás seria pré-retal, né? Então, veja que a fáscia acaba separando. E aqui embaixo, um retroprostático. E percebo agora que, posteriormente, eu tenho uma fáscia pré-sacral e uma fáscia retal, né? E fixando lá já o reto, e um espaço aqui, espaço pré-sacral. Notem que aqui, através da superfície, eu posso ter um trauma e um sangramento para essa região. Imagina um peritônio, então uma ruptura aqui, né? Um trauma do cavaleiro, ou um trauma abdominal, um sinal clássico, né? Que a gente verifica o sinal de Destot. Você verifica um arroxeamento nessa região, então, num paciente com esse trauma. Isso é importante para ver trauma de bacia, de órgãos pélvicos, né? E aí você vê, então, em verdinho aqui, essa região
onde tem uma comunicação, então, dessas faces, né, que estão abaixo do peritônio, contém ruptura, tem sangramento para essa região. Como é importante conhecer. Lembrando também a face helicores, como é contínua, né, então fica arroxeado nessa região aqui. Então, isso é importante reconhecer essas faces, esses espaços são subperitoneais, né, de importância por conta de traumas abdominais peritoneais. Aqui, vejam, olha aqui o espaço lateroretal, que seria o pré-retal, e lá atrás o retroretal, os dois ureteres debaixo do peritônio, né? Aqui é importante falar, então, nessa parede interior, de alguns elementos, né? Vejam, então, eu tenho aqui, em letra A, perceba esse espaço que eu chamo de fossa supravesical, e com a boca de hérnia aqui, né, ainda que mal expressando, mas é justamente a abertura do canal inguinal aqui. Vejam, a fossa média aqui em B, né, que é separada, então, pelo um ligamento, aqui o ligamento umbilical medial, essa fossa média, é a fossa média e a fossa lateral aqui. O ligamento de Poulpar em D, o ligamento inguinal, isso é uma vista posterior, então, da bexiga e as relações com a parede anterior do abdômen, na vista do cirurgião, né? Em F, então, o ligamento umbilical mediano, o úrico obliterado. G, o ligamento, então, que eu havia falado, umbilical medial, né, seus laterais, e a artéria umbilical lateral obliterada, e lá H, as artérias epigástricas inferiores que transitam aqui debaixo do peritônio. Agora, percebam que existe, né, nessas regiões, uma numeração aqui, uma ordem. Então, uma ordem em que sítios de hérnias supravesicais. Essas hérnias supravesicais, então, pode ser interparietal, aqui, supravesical, interparietal, pode ser uma hérnia direta, uma hérnia inguinal direta, através dessa boca de hérnia aqui, que é o ósseo interno do canal inguinal, uma hérnia inguinal direta, uma hérnia femoral, que pode ser a hérnia de Amiens ou hérnia Garengot, né, e uma hérnia através do canal obturador, né. Outras hérnias podem acontecer, então, a pré-vesical, número 5, né, está aqui em cima, à frente daquele espaço rétios, uma posterior, que é retovesical, e uma paravesical, número 7. Então, veja, olha aqui, uma boca de hérnia para vocês entenderem, né? Aqui pode ser uma hérnia direta, essa visão cirúrgica que o cirurgião tem através então, de uma videolaparotomia, né, laparoscopia, desculpa, e aqui eu consigo visualizar claramente os vasos ilíacos, os vasos epigástricos aqui, o ducto deferente, né, percebemos aqui uma prega lateral, e aqui um ósseo, que é essa abertura aqui, gente, essa boca de hérnia, que é um ósseo para o canal inguinal, né, nessa outra imagem mostrando que essa região, então, forma um trígono bem bonitinho, que esse trígono chamado trígono de Hasselbalch, onde tem uma fragilidade nessa região, né? Eu tenho a borda lateral do reto do abdômen, eu tenho aqui os vasos epigástricos lateralmente e o ligamento inguinal, aqui o de Poulpar, criando aqui uma região de fragilidade que nós chamamos de ligamento, de trígono de Hasselbalch. Nessa outra imagem, claramente, que é desenhado aqui um esquema, olha o ligamento, a borda do reto e os vasos epigástricos. Então, aqui o trígono inguinal, né? Trígono de Hasselbalch. Todo cirurgião tem que conhecer. Essa outra abertura pode ser uma boca de hérnia, né, que nesse caso aqui passa os vasos ilíacos e vai dar hérnia, nós chamamos então hérnia femoral de uma alça aqui, tá? Aqui na vista posterior, mesmo esquema, mostrando para vocês, né? Então, o ligamento aqui, a bexiga e o peritônio revestindo isso tudo, né? Está mais escurecido, mostrando o ligamento úraco, né? Ligamento umbilical mediano, os laterais, e aqui uma hérnia que pode transitar, que é uma supravesical lateral, e uma aqui embaixo, uma posterior vesical, e ainda uma anterior vesical. E aqui estão elas, né? Olha, uma hérnia supravesical anterior, né? E uma hérnia posterior. Então, uma pelve aqui, olha que interessante, atravessando, então, aqui o peritônio, chegando no espaço de rétios, olha aqui. Então, eu tenho uma hérnia aqui retropúbica, de rétios, e uma hérnia posterior aqui, supravesical posterior, né, chegando lá, quase que, nesse caso, uma pelve feminina, na parede vaginal aqui, tá? Vejam, uma supravesical agora com posterior, alguns caminhos ela podem ter. Então, uma retovesical, que é essa aqui, né? Número 1, desculpa, ela adentra aqui essa prega transversa e vem embora, né? Para aquele espaço que nós falamos, aquele espaço retovesical, né? Então, veja, retrovesical. E aqui, número 2, através da bolsa vésico-vaginal, nesse caso com a pelve feminina. Então, bolsa vésico-vaginal, posso ter uma hérnia, que é um prolapso, ou, nesse caso, de uma alça, pela fragilidade que existe aqui.
Na masculina, então, veja, essa hérnia supravesical pode ocorrer, como nós falamos aqui, na mulher fora anteriormente, né? E os caminhos posteriores. E número 1, uma retrovesical, atrás da bexiga, né, o caminho verdadeiro. Retrovesical, que seria um caminho atrás aí da face de Deneuvilliers, essa que está aqui. E ainda lá atrás o peritônio, né, através do próprio peritônio, então, através da bolsa retovesical. Na mulher, uma bolsa, então, retouterina aqui, retovesical. Tá? Então, uma supravesical, uma invaginação anterior, pode acontecer no homem também. Agora, essa, olha só, empurrando, herniando a própria bexiga. Casos raros, mas pode acontecer, o médico tem que estar ciente disso. E aqui nós já falamos, então, disso, dessa relação por conta dessas hérnias, né? Essa relação, então, do peritônio com essas faces, com esse espaço de reto, espaço aqui retovesical, tanto no homem como na mulher, e com essas faces e a comunicação com a superfície. Então, aqui nós mostramos um tipo de aquela hérnia supravesical, aqui uma retrovesical verdadeira, né, chegando até aqui na região perianal, tá, formando um pseudoprolapso retal aqui. Né, então, isso é de importância cirúrgica, saber se só o intestino desceu ou tem uma alça ali junto, uma alça intestinal. Então, essa vista do peritônio, os órgãos subperitonealizados que nós falamos, e na mulher, lembrando, então, os espaços são os mesmos, né, então, formando aqui esse retropúbico, né? E aqui atrás, essa fáscia, né, com o peritônio, nós chamamos, então, o que é mais importante aqui seria fundo e saco. Mas o médico faz um toque aqui vaginal, na mulher, né? Nesse toque vaginal, no fundo do canal vaginal, então aqui atrás ela pode sentir uma dor e emitir um certo som, que é chamado de grito de Douglas. Então, toque, né, no canal vaginal, chega o fundo e saco, se ela tiver uma DIP, né, ou uma complicação nessa região, uma inflamação, ela vai ter uma dor, né, então, grito de Douglas, um termo semiológico, o cara que descreveu, então, esse fundo e saco. E aqui uma vista, então, corte anterior, mostrando o canal vaginal, né, o útero, e aqui, vejam, o ligamento largo, mesométrio, né, então, fixando lá em cima o mesosalpinge e o mesovário. Aqui maior aumento, agora, muito interessante esse desenho aqui do nosso querido Carlos Machado, mostrando então o peritônio, ela revestindo aqui o ligamento largo, que é esse aqui exatamente, os ramos, os vasos aqui para o útero e anastomosa, com os ramos tubares e vaginais. Notem aqui então, esse peritônio, ele vem e reflete sobre o ovário, criando o meso-ovário, reflete sobre a tuba uterina, formando o mesosalpinge, e por onde transitam os vasos, aqui na realidade os ramos ováricas, né, as artérias ováricas, que vão nutrir aqui a tuba uterina e o ovário, e a anastomosa mais embaixo, com os ramos uterinos e vaginais. Então vejam, e olha aqui o ligamento redondo. Então, olha que fica interessante esse corte para entender, né, e como tem essa relação da tuba aberta para a cavidade, quando nós falamos daquela vulvaginose, que pode levar a uma síndrome de Fitzhugh-Curtis. Tá? Aqui uma imagem, então isso aqui é uma sonda vesical, injetando contraste, mostrando para vocês, então, a comunicação com a cavidade pélvica. Então, o contraste caiu na cavidade aqui, perfeito, essa transição, esse conduto está pérvio dessa tuba, agora aqui eu tenho um abscesso. Veja que o líquido, ele não consegue chegar na cavidade, ele chega na tuba, vai até aqui nas fímbrias e para aqui, porque eu tenho um abscesso tubo-ovariano. Isso, então, veja a comunicação do meio exterior com o meio interior da cavidade peritoneal na mulher. Né? Essa imagem já mostramos. Compartimento extraperitoneal, vou rapidamente falar, então, desse órgão aqui, que seria o testículo, que é formado na cavidade abdominal, né, alta, e aí depois ele é tracionado por um ligamento chamado ligamento o gubernáculo, né? O gubernáculo, testes, ele traciona o testículo até a idade gestacional do parto, ele transita por aqui pelo canal inguinal, né? Um conduto, que nós chamamos de conduto peritônio vaginal, ou de NUC, então podendo trazer uma herniação, né? Uma criptorquia, desculpa, uma criptorquia também é uma herniação. Uma criptorquia, então, cripta escondido, testículo escondido. Então, criptorquidismo, então, esse processo de um testículo escondido. Por isso, é importante o exame físico no período neonatal, para verificar no menino se tem a presença do testículo na bolsa testicular, correto?
Então, é importante esse conduto aqui, porque, veja, o testículo é formado lá, e ele é tracionado pelo gubernáculo até aqui, veja que está uma comunicação com o peritônio, para dentro de uma bolsa, né, que é a bolsa testicular. Nessa outra imagem, então, aqui é o momento de migração desse testículo. Então, essa migração testicular acontece até se implantar lá na bolsa testicular. Então, tem uma abdominal ainda, número 1 e 2, número 3 ainda também uma etapa abdominal, aqui já pré-escrotal e aqui escrotal. Essa imagem mostra claramente o testículo vem, então, pelo reto peritônio, trazido, né, e o peritônio está aqui em cima. Esse peritônio, ele acaba se projetando aqui, um processo vaginal, né, então esse vaginal acompanha o testículo e vai embora, né, então vai dar uma lâmina visceral e parietal, túnica vaginal aí do testículo. Nota essa imagem aqui, mostrando para vocês, então, uma hérnia inguinal direta, que pode ocorrer através desse canal inguinal, né? Vejam, esse canal, então, ele fica obliterado com o tempo aqui, tá? O que vai transitar dentro dele somente é, então, um funículo espermático, né? Eu tenho aí o ducto deferente, eu tenho os vasos que vão nutrir o testículo, um plexo pompiniforme, nervos e 7 camadas, né? São 7 camadas que envolvem, então, esse escroto, uma face espermática externa e interna, o músculo cremaster, que é uma extensão da musculatura da parede anterolateral do abdômen, que favorece a tração do testículo para dentro, para próximo do corpo, num período de frio, então, juntamente com essa túnica dartos, que é uma musculatura fina embaixo da pele, que enruga, dá esse aspecto enrugado, a bolsa testicular, traciona o testículo para perto do corpo. Lembrando que ele é um órgão que acontece, então, a espermatogênese a 37 graus, então, nossa temperatura. Quando está muito quente, a tendência é ficar mais frouxo, muito frio, a tendência é tracionar para perto. Mas qual a relação com o peritônio? É justamente essa, é quando ocorre, veja, aqui ocorreu uma obliteração, né? Então, veja, o testículo está lá embaixo, aqui a túnica vaginal se obliterou, e eu tenho esses elementos que se comunicam com o canal inguinal superficial e lá o profundo. Então, esse é o canal inguinal. Aqui pode transitar uma alça intestinal? Pode. Uma hérnia inguinal direta. A hérnia inguinal indireta acontece na infância. Tão grave. Hérnia inguinal indireta na infância. 3 Is. Né? Não quer dizer que não possa ocorrer direto. Aqui um exemplo claro, então, desse canal, desse conduto peritônio vaginal, que é o peritônio, né, que está obliterado, ocorreu normalmente, isso, se fechou, e agora aqui ele vai formar esse peritônio, aqui, esse peritônio forma essa lâmina visceral e a parietal da túnica vaginal. A túnica vaginal, então, é aquela membrana, o peritônio que desceu, ficou obliterado no canal aqui, e aqui embaixo ele envolve o testículo. Então, essa visceral está logo sobre a túnica albugínea. Então, veja agora, quando ocorre uma hérnia inguinal, né, esse canal está aberto por algum motivo, esse anel inguinal, então uma alça intestinal pode migrar aqui até aqui embaixo. Então, eu tenho aí uma hérnia inguinal direta. Né? Essa imagem mostra claramente, então, o normal que acontece, se obliterou, né, essa túnica vaginal, e aqui temos as lâminas dela que ficaram, né, envolvendo o testículo. Agora, notem vocês que nessa imagem, então, não houve essa obliteração, e aí eu tenho esse conduto peritônio vaginal, o canal de Nuque, ele está patente, pode então migrar não só alça, como também líquido, e o indivíduo pode ter aquela bolsa testicular dilatada, ou pode ser com dor, vai ter uma hérnia inguinal, né, tem um componente doloroso, ou só líquido, posso ter uma hidrocele aqui, tá? Quando tem trauma, acumula sangue, aí é hematocele, mas hidrocele pode ser aquela bolsa testicular grande por conta de acúmulo de líquido aqui peritoneal nessa região, por conta de uma patência, tá bom? Então, gente, era o que eu tinha para falar para vocês, agradeço enormemente a participação de todos, a paciência de aula, aqui está a bibliografia recomendada, lembrando que não é intenção nossa de substituir o livro, essas aulas são para divulgar a literatura, né, de onde é a fonte da aula. E aqui eu gostaria de mais uma vez convidá-los, então, para o nosso primeiro congresso online de anatomia da SAERJ, a nossa Sociedade de Anatomia do Estado do Rio de Janeiro, uma sociedade que tem membros titulares, profissionais, acadêmicos, todos da área da saúde, e teremos a palestra do Dr. Carlos Machado, dia 12 de agosto de 2020. Então, esse ano, esse médico é um ilustrador magnífico, né? Estará com a gente. Então, siga nossa página aí nas redes sociais e lá vocês encontrarão mais informações sobre o congresso, para quem está assistindo antes do congresso, essa aula. Aqui também divulgo o nosso canal, então, Humana Anatomy,
Entra lá, se inscreve no canal, ativa o sino e dá um joia para a gente lá, para a gente continuar com esse trabalho, que é de contribuir com vocês, profissionais estão revisando a matéria, alunos estão estudando, sobretudo nessa época que nós estamos divulgando, trabalhando com esse canal, é justamente uma época difícil, que é a época de isolamento social, então a gente está querendo aproximá-los em virtude dessa pandemia que nós estamos vivendo, que é do Covid-19. Desde já agradeço mais uma vez, muito obrigado.